Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar acessando essa mensagem, mas eu tô passando aqui hoje para compartilhar com vocês um devocional que eu tive com o Senhor e que eu achei muito válido trazer para vocês, principalmente nesse momento difícil, né? Mundialmente falando. É uma época realmente que as nossas emoções e os nossos sentimentos estão um pouquinho bastante aflorados, né? E muita gente tem entrado não só em depressão, mas em ansiedade, né? Incertezas, enfim, é tanta coisa que passa na cabeça. E eu queria compartilhar um pouquinho do meu entendimento a respeito do Salmo 73. É um salmo. Aqui a Bíblia diz que é um salmo de Asaf, né? Em 2 Crônicas 29:30 vai falar um pouquinho a respeito de quem era Asaf. Ele era um músico muito importante na sua época, né? Ele era líder dos levitas, que eram ministros perante a arca do Senhor, que era onde a presença do Senhor habitava. E ele também era o receptor da palavra do Senhor. E a Bíblia fala que ele recebia a palavra do Senhor através de visões e através de sonhos. E aí, eu acho muito bacana as indagações dele, porque eu acredito que é um pouquinho de cada indagação de nós também. Em algum momento da nossa vida, a gente mencionou isso, a gente nem que seja pensou sobre isso em algum momento. Então eu queria realmente ler todo o salmo e compartilhando com vocês um pouquinho do meu entendimento a respeito de cada uma delas, aquelas que eu achei que a gente deve mencionar e passar mais um tempinho falando sobre isso. O Salmo 73, a minha versão é a Almeida corrigida, tá bom? Como efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Coração limpo aqui, ela tem o sentido de fé genuína, né? Então, o Senhor, ele diz, o Senhor é bom, Deus é bom para com Israel. E principalmente para aqueles que, de fato, a sua fé é genuína. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quem nunca, né, gente, em algum momento da sua vida, levando uma vida realmente de obediência ao Senhor, procurando andar nos caminhos do Senhor, se comportar conforme a tua palavra, realmente lutando por sua santidade, lutando realmente para andar de maneira santa, digna, honrosa. E quantas vezes em algum momento você pelo menos pensou, olhou para o lado, olhou para uma pessoa, para um colega, às vezes uma pessoa até próxima a você, e não invejou de olhar e falar: cara, eu conheço a história, né? Eu conheço a vida dessa pessoa, eu sei qual é a conduta dela. O que que tá acontecendo, né? Por que que talvez ela prospera e eu não? E aí ele fala que os pés dele realmente estiveram em algum momento realmente instável. Ele quase desviou por conta dessa indagação é, egóica, né? Eu vou falar mais um pouquinho pra frente a respeito disso. E aí ele continua falando assim: para eles não há preocupações, para os perversos, está falando sobre eles. Para eles não há preocupações, e seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus
desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Então, além dele prosperar, esse perverso faz tudo isso e ele ainda tem pessoas olhando para ele como referência, ele ainda tem pessoas aplaudindo aquilo ali e concordando com o caminho dele, com o comportamento dele. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente, nossa, desculpa, gente, eu não vou gravar de novo porque vai com os erros aí mesmo. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Então, nesse momento aqui, nesse versículo específico no 13, ele pensou que, inclusive, estava sendo em vão conservar o coração dele impuro. Ele chegou a pensar que não valeria a pena ser santo, que não valeria a pena realmente obedecer, que não valeria a pena andar nos caminhos do Senhor. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Então ele não estava num momento bom, né? Era um momento difícil da vida dele. E uma coisa que crente precisa entender, gente, é que entregar sua vida para Jesus não anula todas as aflições do mundo, não anula o mal realmente. A gente vive em um mundo onde existem pessoas boas, existem pessoas más. E se entregar aos caminhos do Senhor, se converter aos caminhos dele, não anula isso da sua vida, né? A gente tem que parar e realmente, não só pensar, mas a gente precisa amadurecer nisso, sabe? De parar, de ficar pensando que eu mereço alguma coisa, que porque eu me comporto dessa maneira, porque o meu coração é puro, porque o meu comportamento tem sido santo, porque eu tenho buscado aprender do Senhor, tenho tirado tempo com Ele, tenho lido a Bíblia, eu mereço alguma coisa. Você não merece absolutamente nada. E mesmo assim, o maior sacrifício que alguém poderia fazer para você em toda a sua vida, Jesus fez, mesmo sem você merecer. Então não ache que você é digno de nada e nem merecedor de nada porque você se acha bom. Você não é diferente de ninguém. A diferença é que você decidiu amar o Senhor, obedecer a Ele. E muita recompensa daquilo que você espera aqui nessa terra, elas não acontecerão aqui. E ele vai falar um pouquinho disso lá na frente. E aí ele diz assim: se eu pensar em falar, só de passar isso pela minha boca, pelo que eu entendi, ele pensou, mas ele não declarou. Se eu pensar em falar tais coisas, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir, olha só o que ele tá falando, em só parar para pensar sobre isso e compreender, eu achei muito pesado para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Essa, para mim, é uma das partes mais incríveis, porque ele fala assim, ó. Vou ler de novo, tá? No 16 e no 17. E só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que eu entendi aqui? O que ele fez nesse momento? Ele fez o que todos nós deveríamos fazer quando essas indignações, quando esses conflitos, quando essas indagações vêm no nosso coração, vêm no nosso pensamento. Ele foi para Deus. Ele foi para a presença do Senhor. E eu tenho certeza que ele deve ter orado isso, ele deve ter declarado para o Senhor aquela angústia do coração dele, as indignações do coração dele, o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Ele levou os sentimentos dele, humano, para a presença do Senhor. E é isso que a gente precisa fazer, principalmente em tempos difíceis como esses que nós temos vivido. Você tem que parar
de permitir com que esses pensamentos ruins façam moradas na sua mente. E precisa levar isso para o Senhor, declarar isso para o Senhor, passar tempo realmente com Jesus e dizer: Senhor, é isso que está acontecendo, meu coração tá assim, tá dessa maneira, e levar para Ele realmente. E aí ele continua dizendo assim: Tu certamente os pões em lugares escorregadios, faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertar-se, desprezará a imagem dele. O que ele está falando aqui? Senhor, não cabe a mim esse julgamento. Não cabe a mim olhar e falar: o perverso tem prosperado. Olha o comportamento do perverso. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele está deixando de fazer. Por quê? O juiz é o Senhor. O Senhor vai fazer o que precisa ser feito. Então você não tem que ficar se preocupando com isso. E não só isso. Às vezes a gente julga coisas realmente que a gente vê de forma superficial, mas você não sabe de fato o que acontece. E aí ele fala assim, ó: quando, no 21, quando o coração se me amargurou, ou amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à sua presença. Primeiro, ele se arrependeu porque ele caiu em si. Quando ele entrou na presença do Senhor, ele caiu em si e falou: cara, o que eu tô pensando? Olha o que tá dentro do meu coração. Olha, Senhor, a minha invejinha, né? A minha invejinha santa, né? Olha, Senhor, o que tá começando a brotar aqui dentro? Então, naquele momento que ele foi para a presença do Senhor, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, e não só isso, mas ele reconheceu o quanto que naquele momento ele estava sendo irracional. O quanto que naquele momento realmente ele estava deixando com que o seu coração, as suas emoções e os seus sentimentos direcionassem ele. E ele continua: Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Então, primeiro ele está dizendo o seguinte: que mesmo com as nossas inseguranças, né, mesmo com os nossos questionamentos, o Senhor está lá para ouvir. O Senhor está lá realmente para trazer segurança para nós e para nos direcionar. E não só isso, mas para nos mostrar a verdade do nosso coração, para mostrar a verdade da motivação daquele sentimento seu. E glória a Deus que ele se arrependeu. E não só isso, ele viu que muita coisa que ele espera receber, ele vai receber na glória, na eternidade que nos espera. Amém? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. E aí no 27 e 28 ele termina dizendo assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que estão infiéis para contigo. Ou seja, a hora dos ímpios chegará. E por fim ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu coloco meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, depois desse momento que ele teve na presença do Senhor, depois desse momento que ele teve com o próprio Deus, né, na presença do Senhor, ele diz o seguinte: como é bom, como a gente sai melhor depois que a gente tá na presença do Senhor, como ele nos confronta, como ele nos corrige. É impossível você tirar tempo com Deus e não sair de lá melhor. E não sair de lá entendendo não só o seu pecado, mas se arrependendo. E ele diz: no Senhor Deus eu coloco todo o meu refúgio. E mais, eu proclamo todos os seus feitos, ou seja, eu testemunho. Então, aquilo que eu vivi no Senhor, aquilo que o Senhor fez em mim, aquela transformação, aquilo que Ele moveu dentro de mim, eu quero testemunhar para dizer para que outros também tenham uma oportunidade de viver aquilo
que eu tô vivendo. Então, o que eu tô fazendo aqui nesse momento, pessoal, é testemunhando e proclamando aquilo que o Senhor tem feito em mim. Nossa, foi tão incrível quando eu parei para estudar realmente esse salmo, entender um pouquinho mais sobre ele. Gente, foi tão gostoso que depois eu compartilhei com a minha filha, contei pra ela falou: "Nossa, mãe, eu preciso realmente ir pro Senhor e falar mais pra ele a respeito daquilo que eu tô sentindo". Eu falei: "Amém, filha. É isso que a gente precisa fazer, porque nem sempre o amigo vai ter o conforto pra te dar. Nem sempre seus pais vai ter o conforto pra te dar. Nem sempre os médicos vão dar aquilo que você precisa no momento, mas eu te garanto que o Senhor dá quando você o procura. Não tô falando de dar ou de dizer sim para todos os seus pedidos, mas de você sair melhor quando você tá na presença dele. É impossível você entrar na presença do Senhor e não sair melhor de lá. Amém? Eu espero realmente que o Espírito Santo, aonde você esteja nesse momento, possa te convencer dos seus pecados, para que você se arrependa e para que você saia de lá realmente com o conhecimento, não só de quem você foi naquele momento, mas abraçado realmente, confortado pelo Senhor, entendendo que, apesar de todas as coisas, Ele tá com você, Ele quer fazer parte da sua história, quer fazer parte da sua vida, mas para isso você precisa buscá-lo.